O ano está acabando. E quando um ano termina, muita gente corre para fazer planos, promessas e listas de metas. Mas quase ninguém para fazer a pergunta mais importante de todas. O que Deus tentou me ensinar neste ano que passou? Porque se o ano muda, mas a pessoa não aprende, o próximo ano tende a repetir os mesmos erros, com datas diferentes. A Bíblia mostra que o tempo não passa apenas para marcar dias, mas para formar pessoas. Em Eclesiastes capítulo 3, está escrito que há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Isso significa que cada fase carrega uma lição. O problema não é passar por fases difíceis. O problema é atravessar o tempo sem discernimento. Muitas pessoas viveram este ano cansadas, frustradas, confusas, orando por mudança, mas sem perceber que Deus estava mais interessado em amadurecer o caráter do que em mudar as circunstâncias. Às vezes, Deus não tira o problema porque o problema ainda está ensinando algo que a pessoa precisa aprender. Existe uma diferença grande entre sofrer e aprender. Tem gente que sofre muito, mas aprende pouco. Repete padrões, repete escolhas, repete erros e chama isso de prova espiritual. Mas a Bíblia não glorifica a repetição sem crescimento. Em Provérbios capítulo 4, versículo 7, está escrito que a sabedoria é a principal coisa. Portanto, adquira sabedoria. Isso mostra que crescer espiritualmente não é apenas sentir, é entender. Talvez este ano tenha sido difícil para você. Talvez tenha sido um ano de perdas, de portas fechadas, de silêncio de Deus. Mas silêncio não é abandono. Muitas vezes é convite à reflexão. Deus também fala quando não fala. Ele revela áreas que precisam de ajuste, decisões que foram adiadas, responsabilidades que foram evitadas. Muita gente entra em um novo ano querendo esquecer o anterior, mas Deus não trabalha com esquecimento irresponsável. Ele trabalha com aprendizado. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Repara que o texto não diz que todas as coisas são boas, mas que cooperam, ou seja, até aquilo que doeu tinha um propósito formador. Uma das grandes armadilhas do fim de ano é achar que virar o calendário resolve a vida. Mas o tempo não transforma ninguém automaticamente. O que transforma é a consciência. Se você não entende por que caiu, corre o risco de cair de novo. Se não entende por que errou, pode repetir o erro com mais convicção. Deus não está interessado apenas em te levar para um próximo nível. Ele está interessado em te tornar alguém capaz de sustentar esse nível. E isso exige aprendizado. Muitas vezes Deus permite atrasos para evitar quedas maiores no futuro. Em Lamentações capítulo 3, versículos 31 a 33, a Bíblia diz que o Senhor não rejeita para sempre, e que ainda que entristeça alguém, usará de misericórdia. Isso mostra que até momentos difíceis fazem parte de um processo, não de uma sentença final. Talvez você tenha orado muito este ano, mas também tenha evitado decisões difíceis. Tenha pedido direção, mas resistido a mudanças. Tenha pedido paz, mas se mantido em ambientes que te adoecem. Deus ensina não apenas através do que acontece, mas através do que insiste em não mudar, enquanto você não muda. Um ano que termina é como um espelho. Ele revela padrões, revela atitudes que funcionaram e atitudes que trouxeram desgaste. Revela pessoas que ajudaram e pessoas que drenaram. Revela hábitos que aproximaram de Deus e hábitos que afastaram. Em Salmos capítulo 32, versículo 8, Deus diz que instruirá e ensinará o caminho que você deve seguir. Mas esse ensino exige atenção. Deus não força aprendizado. Ele oferece direção. Quem não para refletir, passa direto pela lição. Talvez o maior ensino deste ano não tenha sido sobre dinheiro, trabalho ou relacionamentos, mas sobre limites. Sobre dizer não, sobre parar de carregar pesos que nunca foram seus. Jesus disse, em Mateus capítulo 11, versículo 28, que devemos ir até Ele quando estamos cansados e sobrecarregados. Isso implica reconhecer o cansaço, não fingir força espiritual. O problema é que muitos cristãos confundem fé com negação da realidade. Fingem que está tudo bem quando não está. Seguem em frente sem processar perdas, sem ajustar rotas, sem aprender. Mas maturidade espiritual começa quando a pessoa para de fugir da verdade. Antes de pensar no próximo ano, existe uma pergunta honesta que precisa ser feita. O que este ano revelou sobre mim? Revelou impaciência, orgulho, medo, dependência emocional, falta de disciplina? Deus revela para curar, não para acusar. Em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5,
A Bíblia nos chama a examinar a nós mesmos. Autoexame não é falta de fé. É prática bíblica. Quem não se examina vive no automático espiritual. Talvez você tenha entrado neste ano pedindo crescimento. E Deus respondeu, te expondo a desafios. Talvez tenha pedido maturidade. E Deus respondeu permitindo conflitos, porque ninguém amadurece sem ser confrontado. E aqui está o ponto mais importante deste vídeo. Aprender com o ano que passou. É a melhor forma de honrar o tempo que Deus te deu. Não desperdice dor. Não desperdice erros. Não desperdice processos. O novo ano não precisa começar com promessas grandiosas. Precisa começar com ajustes sinceros. Pequenos ajustes mudam grandes trajetórias. Deus trabalha muito mais com constância do que com explosões emocionais. Se você entra em um novo ano com a mesma mentalidade, as mesmas decisões e os mesmos hábitos, não espere resultados diferentes. Mas se entra com consciência, humildade e disposição para mudar, mesmo passos pequenos se tornam poderosos. Talvez o maior presente que você pode levar para o próximo ano não seja uma meta nova, mas uma versão mais honesta de você mesmo. Alguém que aprendeu. Alguém que cresceu. Alguém que não repete erros por falta de reflexão. E é exatamente isso que este canal propõe. Uma fé que pensa. Uma fé que aprende. Uma fé que não ignora a vida real. Porque Deus não nos chama apenas para crer, mas para entender, amadurecer e caminhar com sabedoria. Se esse vídeo te fez refletir, talvez esse seja o primeiro aprendizado do novo ciclo. Aqui falamos sobre fé aplicada à vida real. Se inscreve no canal